Revelado, a incrível história da mulher que habilitou um amor transformador de 10 anos. Maria, aos 35 anos, tinha se tornado uma verdadeira guerreira. Desde que perdeu seu marido em um trágico acidente, a vida se reduziu a criar Lucas, seu filho que logo faria 10 anos. A pequena cidade onde viviam, com suas ruas de terra batida e casas simples, muitas vezes lembrava um retrato da dificuldade. Mas o pequeno comércio de roupas usadas que ela abriu não era apenas uma loja, era um refúgio, um lar de afeto e solidariedade. Todos os dias vizinhos entravam, procuravam vestuário e saíam não só com roupas, mas com palavras de carinho e esperança. Cada sorriso trocado ali era um lembrete de que, apesar dos desafios econômicos e do preconceito que permeava a cidade, a amizade e o apoio mútuo eram o que os mantinha de pé. Era uma manhã nublada quando João apareceu pela primeira vez. Ele era um forasteiro, um novo morador que buscava um recomeço. Entrou na loja com um ar de tristeza, mas também um brilho no olhar que Maria logo percebeu. Ela o acolheu com o calor que oferecia a todos, sem saber que aquele encontro mudaria suas vidas para sempre. A conversa flui e João, ao ver a luta diária dela para manter o comércio vivo, ofereceu ajuda. Juntos, arquitetaram a revitalização do local. Aos poucos, a loja de Maria ganhou uma nova vida. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o passar das semanas, o que começou como uma simples parceria se transformou em uma amizade profunda. A alegria de Maria começou a se entrelaçar com o amor que nascia entre eles. Lucas, por sua vez, se mostrava hesitante em relação a João. O garoto só conseguia ver em seu olhar o temor das mudanças, a incerteza do que viria. Mas por trás daquela resistência havia uma chama de esperança. Em seus momentos juntos, João se esforçava para criar laços, trazendo risadas, brincadeiras e até um interesse genuíno em conhecer Lucas. Entretanto, tudo mudou quando um segredo do passado de João foi revelado. Uma conexão dolorosa com a antiga cidade de Maria ressurgiu, fazendo crescer um peso insuportável sobre os ombros deles. As festas juninas que Maria organizava agora se tornavam uma lembrança pesada, um contraste à dor que começava a invadir seu lar novamente. Maria se viu encurralada entre o amor que brotava em seu coração e a necessidade de proteger Lucas, que não aceitava mudanças. O dilema era arrasador. O que fazer? A dívida emocional de João poderia destruir a casa que ela havia batalhado para construir. Enquanto observava os dois homens importantes em sua vida ali, em meio a risadas nervosas e olhares desconfiados, Maria sentiu seu coração palpitar de ansiedade. Essa conexão poderia resistir aos traumas do passado ou acabaria por desmoronar tudo? Uma pergunta ecoava em sua mente. Ela teria coragem de amar de novo, mesmo que isso significasse arriscar o mundo que havia moldado com tanto carinho e esforço para Lucas? A história continua, e Maria se vê prestes a tomar uma decisão que pode selar seu destino. Maria estava sentada em um banco da praça, observando a movimentação da cidade. A brisa fresca balançava as árvores e as crianças brincavam, suas risadas ecoando pelos ares. Mas para ela aquele cenário parecia distante, como se estivesse assistindo a um filme em que não fazia mais parte. Por que aquele peso no peito, aquele nó na garganta? Olhou para Lucas, que construía um castelo com areias e sonhos, e seu coração se partiu ao pensar que talvez ele nunca aceitasse João. Como poderia explicar ao filho que o amor não precisa ser um fardo, mas sim uma leveza? Maria sabia, no fundo, que seu sentimento por João era real, algo puro que havia brotado das cinzas da sua dor. Era difícil, mas o passado sempre parecia encontrar um jeito de camuflar os momentos de felicidade. Decidida, levantou-se e caminhou até a loja. João estava organizando as roupas que haviam recebido, blusas, calças, vestidos, tudo cheio de histórias para contar. Ao vê-la entrar, ele sorriu, aquele sorriso que acendia algo dentro dela. Maria respirou fundo e decidiu que precisava conversar. João, precisamos falar sobre o que está acontecendo. Sobre nós, começou hesitante. Oi, Maria. O que houve? A preocupação transparecia em seu olhar. Ela engoliu em seco, lutando contra as palavras que insistiam em não sair. É sobre Lucas. Ele tem medo. Medo de perder o que temos. Medo de você ser mais um que vai embora, disse a voz trêmula.
João assentiu, a expressão carregando compreensão. Eu entendo. Mas estou aqui para ficar. Quero que ele saiba que não estou aqui para substituí-lo ou que ele perdeu. Quero ser um amigo, um porto seguro. O coração dela se aqueceu com suas palavras, mas as dúvidas ainda dançavam em sua mente. E se João não conseguisse lidar com o peso do passado? E se o vínculo que criava com Lucas não fosse suficiente? O silêncio entre eles era ensurdecedor, cada um refletindo suas inseguranças. Eu quero tentar, mas não sei se consigo, confessou Maria, as lágrimas ameaçando escapar. Estou tão cansada de lutar sozinha e a ideia de arriscar novamente é assustadora. Maria, ele respondeu, segurando sua mão com ternura. Eu também estou com medo. Mas o amor não é feito só de certezas. Às vezes, é preciso dar um passo no escuro. A sinceridade de João a atingiu como uma flecha, mas havia uma preocupação latente que Maria não conseguia ignorar. Seria essa uma jornada a três? O amor deles poderia verdadeiramente florescer em meio ao nevoeiro de insegurança? Então vamos dar esse passo, um dia de cada vez, sugeriu Maria com a voz mais firme. Ao falar, sentiu um pequeno peso sair de seu coração. Era o primeiro passo, mas ainda havia muito a ser resolvido. Naquela noite, ao olhar para as estrelas através da janela, Maria não pôde deixar de sentir um misto de esperança e receio. Seria possível criar um novo lar, um que acolhesse o amor de todos os lados? A possibilidade de um recomeço a enchia de emoções conflitantes. E se o passado de João voltasse à tona de forma inesperada? O que aconteceria quando Lucas descobrisse mais sobre ele e suas ligações dolorosas? O futuro deixava um rastro de incerteza, mas também uma promessa de transformação. Maria olhou para a lua cheia, como um símbolo de que, mesmo na escuridão, há luz. Poderia essa luz guiá-los? Maria acordou com o sol entrando pela janela, iluminando seu quarto de forma suave. O dia parecia promissor, mas a ansiedade a acompanhava como uma sombra. Olhou para o lado e viu Lucas ainda dormindo, seu pequeno rosto sereno, como se tudo estivesse bem no mundo. Aquela imagem a encheu de esperança e ao mesmo tempo de dúvida. Como explicar ao filho que o amor poderia ser simples, sem complicações? O café estava prestes a ser servido. Maria começou a preparar o café da manhã. Enquanto os aromas se misturavam no ar, lembrou-se das palavras de João sobre um passo de cada vez. Ela queria acreditar que poderia realmente construir um futuro ao lado dele, mas as inseguranças ainda apresentavam barreiras entre o desejo e a realidade. A campainha tocou. O coração de Maria disparou. Sabia quem era. João chegou, trazendo consigo um sorriso que irradiava um calor que fazia parecer que tudo ficaria bem. Quando entrou, a primeira coisa que ele fez foi procurar Lucas, que agora acordava com o cheiro do café. Oi, pequeno. Preparado para o café da manhã? João perguntou animado. Lucas esboçou um sorriso, mas não disse nada. Ele ainda estava acordando, e Maria podia sentir a tensão no ar. Era como se os dois estivessem sendo apresentados pela primeira vez, mesmo sabendo que já haviam se encontrado algumas vezes antes. O manto do estranhamento pairava entre eles. Enquanto se sentavam à mesa, João começou a falar sobre planos para um passeio no parque. Acho que seria divertido fazer um piquenique hoje à tarde. O que você acha, Lucas? A expectativa na voz de João era palpável, mas o olhar do menino era carregado de desconfiança. Eu não sei, Lucas respondeu, franzindo a testa. Ainda não conheço você direito. Maria sentiu um nó na garganta apertar de novo. João trocou um olhar compreensivo com ela, como se dissesse, vamos dar tempo. Ele passou a mão na nuca, nervoso. Era evidente que ele tentava se manter firme, mas a incerteza de Lucas era um peso a mais naquele café da manhã. Falando suavemente, Maria decidiu intervir. Lucas, eu sei que você está preocupado, mas o João é uma pessoa boa. Ele só quer passar um tempo divertido com a gente. Você pode dar uma chance. Um silêncio inquieto tomou conta da sala. Lucas olhou para o prato à sua frente. Havia um misto de resistência e curiosidade no olhar dele. E Maria não podia deixar passar essa oportunidade. Eu prometo que vou estar com vocês, ao lado de vocês. João sorriu, mas a expectativa de Lucas mudou muito lentamente. Tá bom. Podemos tentá-lo, mas quero levar meu brinquedo. Claro. Podemos levar tudo o que você quiser, respondeu João, encorajando o menino a se abrir um pouco mais. Maria sentiu um alívio momentâneo. Era um passo. Pequeno, mas ainda assim um passo. A manhã seguiu tranquila. Enquanto arrumavam o lanche, aqui e acolá, pequenas risadas começaram a surgir. As paredes entre eles pareciam ter um pouco mais de espaço, mas Maria sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. No parque, ao estender a toalha no chão, um novo desafio começou a se desenhar.
Lucas parecia mais solto, mas quando avistou outras crianças fez uma pausa. O instinto de proteção falou mais alto, e ele hesitou. Posso ir lá brincar? Perguntou com um misto de alegria e medo. Claro! Estarei aqui olhando por você, reafirmou Maria, sentindo seu coração acelerar. João, percebendo a hesitação de Lucas, tomou uma decisão. Que tal eu ir com você? A gente vai brincar e depois volta para a toalha para comer? A tensão voltou a aparecer. Maria segurou a respiração, esperando pela resposta de Lucas. O momento era crucial. Ele olhou para o pai e aos poucos a inibição foi se desfazendo. Tá bom, Lucas finalmente respondeu mais confiante. Enquanto os dois se afastavam, Maria sentou-se e observou. A luz do sol iluminava João e Lucas, que já começavam a correr em direção ao parquinho. Mas ao mesmo tempo um pressentimento inquieto a assaltava. O que aconteceria quando Lucas descobrisse mais sobre o passado de João? O amor verdadeiro estava prestes a ser testado. Maria engoliu em seco, pensando que aquele era apenas o primeiro de muitos passos em sua jornada. Entretanto, a pergunta ecoava em sua mente. Seriam todos capazes de seguir em frente juntos, apesar das sombras que o passado ainda poderia lançar sobre eles? Sentada na toalha, Maria observava a movimentação alegre do parque. Crianças corriam, os risos ecoavam e a brisa suave parecia cantarolar uma melodia de esperança. Mas em sua mente a ansiedade persistia. João e Lucas estavam juntos, e a cada risada do menino, seu coração pulsava com um misto de felicidade e medo. E se tudo desmoronasse? Pensou. Focalizando o olhar, ela viu João e Lucas jogando um jogo de pega-pega. As expressões de ambos eram de pura alegria, e Maria não conseguia evitar o sorriso que brotou em seu rosto. Contudo, a dúvida ainda a consumia. Como João reagiria se Lucas, em um momento de sinceridade, fizesse perguntas sobre seu passado? O que ele diria? Depois de alguns minutos, Lucas correu em direção a Maria ofegante e radiante. Mãe, o João é muito legal. Ele sabe colocar o pé na frente do outro bem rápido. A animação dele era contagiante, mas Maria manteve a compostura, escondendo o turbilhão de emoções que a invadia. Que bom, meu amor. Fico feliz que você esteja se divertindo, disse ela, forçando um sorriso que não refletia completamente como se sentia. João se aproximou, com o cabelo bagunçado e um largo sorriso. Ele é uma fera. Você não vai acreditar, Maria. Eu nunca vi uma criança correr tão rápido. Ele olhou para Lucas e perguntou, quer mais um pouco de brincadeira ou vamos fazer um lanche? Quero lanche, gritou Lucas com os olhos brilhando. Maria internamente se gratificou com a energia dos dois. Talvez, só talvez, esse fosse um novo começo. Mas a esperança logo foi ofuscada por uma sombra. O passado de João ainda estava lá, como uma nuvem prestes a desabar. Maria sabia que a idealização poderia se transformar em frustração e desilusão. Sentaram-se para comer. O sol estava mais forte e enquanto o cheiro dos sanduíches invadia o ar, Maria escutou as risadas de Lucas e João. Eram sons simples, mas para ela significavam um mundo. A sensação envolvente da família sendo construída fazia Maria acreditar que estava tudo bem. Porém, em meio ao prazer do momento, Lucas fez uma pergunta inesperada. João, você já teve um filho? O silêncio caiu como um peso sobre eles. O que Maria não esperava era ver a expressão de João se transformar rapidamente. Ele hesitou como se o ar tivesse saído de seus pulmões. O sorriso alegre desapareceu, substituído por um semblante sério. João começou, mas as palavras pareciam travadas em sua garganta. Maria sentiu frio na barriga. O olhar de Lucas estava na expectativa do que seu novo amigo diria. Ela tomou um gole de água, tentando esconder o nervosismo que surgia. O que João diria agora? A verdade poderia unir ou afastar ainda mais? Lucas, percebendo o desconforto, acrescentou. Se você tivesse um filho, gostaria de brincar com ele? A pureza da pergunta era um afago, mas ao mesmo tempo, Maria se sentiu mais tensa. Eu gostaria muito, respondeu João lentamente, seus olhos fixos em Lucas, tentando encontrar uma saída para aquela situação desconfortável. O coração de Maria disparou. Era um momento decisivo, a vulnerabilidade de João estava exposta, e a sinceridade da criança poderia fazer tudo mudar. O que aconteceria se a verdade do passado de João atingisse Lucas? A tensão era palpável. O que era simples poderia se transformar em algo complexo com apenas uma frase. Ela segurou a mão de Lucas enquanto encarava João, que parecia estar lutando contra seus próprios demônios. O que viria a seguir? Era uma faixa que podia levar à união ou à separação. A pergunta que ecoava na mente de Maria era se ele estava preparado para enfrentar esse desafio ou se tudo poderia desmoronar.
João olhou para Lucas e depois, lentamente, desviou o olhar para Maria. Havia uma carga emocional entre eles, um fio invisível que parecia vibrar em sintonia com suas inseguranças e esperanças. João respirou fundo, como se estivesse se preparando para um mergulho profundo. Eu nunca tive um filho, começou ele, a voz hesitante. Mas eu sempre pensei em como seria ser pai. É um sonho que eu carreguei por muito tempo. As palavras saíam devagar, como se ele estivesse desvelando uma parte de si que normalmente mantinha oculta. Maria sentia o coração apertar. As confissões de João eram como um convite para aprofundar a conexão, mas também revelavam a fragilidade de sua história. E enquanto o olhar de Lucas brilhou com a inocência de uma criança que não entendia a profundidade da conversa, Maria se perguntava até onde o passado de João o afetava. Ele é um ótimo garoto, sabe? João continuou mirando Lucas, que havia se concentrado em uma batata frita. Acho que eu gostaria muito de ter um filho como ele. Um sorriso brotou no rosto de Lucas, que levantou sua batata quase como um troféu. E eu gosto de você, João. A sinceridade da criança fez Maria sentir um misto de alegria e temor. E se isso fosse apenas o começo de uma nova esperança? Ou talvez o prenúncio de uma dolorosa realidade? Vamos brincar mais depois do lanche? Lucas perguntou, quebrando o clima tenso e trazendo a leveza de volta. João sorriu com a resposta, mas seus olhos estavam distantes, perdidos em pensamentos. Após terminar de comer, eles decidiram dar uma volta pelo parque. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, enquanto as sombras dançavam suavemente ao seu redor. Lucas decidiu correr à frente, enquanto Maria e João caminhavam juntos, buscando o tom certo para a conversa que parecia inevitável. A atmosfera ao redor era alegre, mas havia um peso entre Maria e João que não podia ser ignorado. Ela sentia que aquele momento poderia ser decisivo para o futuro deles. Então parou de andar e virou-se para ele, fazendo com que João a olhasse nos olhos. João, começou ela, sua voz suave, mas firme. O que você quer para o futuro? Nós dois sabemos que seu passado é parte de quem você é. João fechou os olhos por um breve instante, como se estivesse tentando reunir a coragem que precisava. Eu quero me abrir mais, Maria. Quero ser sincero com vocês. O que aconteceu comigo não define quem eu sou, mas eu sei que preciso contar. Para você, o coração de Maria acelerou. Todo o sentimento que ele expressava ao mesmo tempo a encantava e a aterrorizava. Você está pronto para isso? Para encarar essa verdade? Sua voz tremia, mas ela precisava saber. Estou, respondeu João, a verdade ardendo em seu olhar. A tensão pairava no ar, e Maria sabia que chegando aquele momento, a vida deles poderia mudar para sempre. João estava pronto para contar a sua história, e ela mal podia imaginar o que viria a seguir. No carrossel, vou te contar tudo, ele disse suavemente, dando um pequeno sorriso que misturava alívio e nervosismo. O coração de Maria começou a acelerar. O que ele tinha a dizer? Estariam eles prontos para encarar o passado? Com Lucas ainda brincando ao fundo, ela sentiu aquela mistura do medo do desconhecido e a esperança de um futuro mais luminoso. O que a história de João revelaria a seguir? Quando chegaram ao carrossel, o sol já havia se escondido, deixando um céu estrelado como pano de fundo. As luzes coloridas do brinquedo piscavam, criando um ambiente mágico, mas ao mesmo tempo, a pressão emocional de Maria e João tornava tudo mais intenso. Lucas, com um sorriso radiante, subiu em um dos cavalos e começou a girar, rindo enquanto segurava firme a barra do cavalo. Maria observava a cena, mas sua mente estava concentrada no momento que se aproximava. O coração de João parecia bater mais forte à medida que ele tomava assento em um dos bancos do carrossel, e Maria o acompanhou, sentando-se ao seu lado. Você está bem? Ela perguntou, tentando quebrar o gelo, mas assim que suas palavras saíram, percebeu que não eram necessárias. A expressão de João dizia tudo. Ele estava nervoso e ansioso, mas determinado. Espero que você me entenda, ele começou, olhando para o chão. Quando eu era mais jovem, eu tomei decisões que me afastaram da pessoa que sou hoje. Eu fiz coisas que me envergonham. A voz dele tremia e em volta deles, o som do carrossel girando parecia acompanhar o ritmo de seu coração acelerado. Maria segurou a mão de João, um gesto simples, mas que trazia uma onda de conforto. João, eu estou aqui. Você pode confiar em mim. Ele respirou fundo e continuou. Houve uma época em que eu achava que não precisava de ninguém. Eu vivia em uma bolha, mergulhado em festas, drogas e relacionamentos superficiais. Nada parecia ter importância. Mas então algo aconteceu. O olhar de João era intenso, e os olhos brilhavam com uma mistura de dor e alívio. Eu perdi um amigo muito querido. Ele era a única pessoa que realmente me entendia.
Aquele choque me fez perceber que minha vida estava vazia. Comecei a buscar ajuda. Passei por grupos de apoio, terapia, tentei me reconstruir, mas essa sombra do passado ainda pesa em mim. Existe uma parte de mim que se sente indigno de ser pai, de ter uma família. As palavras de João cortavam como uma faca, e o silêncio entre eles se tornava quase palpável. Maria queria dizer algo, mas a verdade contada por ele estava ecoando em sua mente. Como alguém que passou por tanta dor ainda conseguia sonhar com um futuro? Mas eu não quero mais viver assim, ele continuou, passando os olhos por Lucas, que parecia alheio a tudo. Quero ser um exemplo. Quero ser o pai que o Lucas merece. Mas não sei se sou capaz. O coração de Maria se apertou. A vulnerabilidade de João a tocava profundamente. Ela sabia que o caminho seria difícil, mas também estava se dando conta do quanto aquela sinceridade era um passo importante. João, a sua história não te define. O que importa é que você está aqui agora, tentando mudar. Você está se tornando a pessoa que quer ser, ela disse, firme. As palavras pareciam fazer efeito, e os olhos de João se iluminaram como se por um instante a esperança estivesse se enraizando no seu coração. Mas a dúvida ainda pairava. E se eu falhar? E se o meu passado voltar para me assombrar? Antes que ela pudesse responder, Lucas pulou do cavalo com o rosto radiante. Olha, eu quero outra volta. A inocência da criança trouxe um sorriso a ambos, iluminando aquele momento sombrio com um novo brilho. Maria olhou para João, e nesse segundo, soube que o desafio era maior do que imaginava. A conexão entre eles era forte, mas o coração de João ainda carregava os fantasmas do passado. Vamos dar mais uma volta para ele, disse ela, buscando um momento leve, mas já imaginando o que ainda precisava ser enfrentado. O que mais João tinha escondido? Quais eram os verdadeiros obstáculos que afastavam ele do futuro que tanto desejava? Eles se levantaram e foram atrás de Lucas, mas a ansiedade de Maria crescia. As sombras do passado ainda não tinham se dissipado, e a noite estava apenas começando. Os risos de Lucas ecoavam pelo parque enquanto ele se afastava, correndo em direção ao carrossel novamente. A luz das lâmpadas coloridas iluminava seu rosto, e Maria não conseguia evitar sorrir ao ver a alegria do filho. Mas por dentro, uma tempestade de pensamentos a dominava. João estava tão vulnerável, e o que ele acabará de compartilhar com ela era um vislumbre de um passado que pesava como chumbo. Ela olhou de esguelha para João, que ainda parecia absorver suas próprias palavras, um misto de alívio e incerteza refletido em seu rosto. Maria podia sentir seu coração acelerado, como se quisesse se libertar do peso que ele carregava. Mas a realidade a atingiu. Ela se importava com João, e o futuro deles dependia de como ele enfrentaria suas verdades. Você está bem? Ela perguntou novamente, dessa vez numa voz suave. João fechou os olhos por um instante e respirou fundo. Ainda estou aqui, não estou? Um sorriso meio tímido surgiu, mas seus olhos traíam a luta interna. Só, preciso entender como lidar com tudo isso. Maria se inclinou um pouco mais perto. A primeira coisa é reconhecer. Você já fez isso hoje. E isso é grande. Havia uma força em suas palavras, algo que brotava da empatia genuína que sentia por ele. Aquelas palavras pareciam ecoar na mente de João. Mas e se eu cair de novo? E se a pressão for muita? Eu não quero decepcionar você, e muito menos o Lucas. Sua voz estava tingida de medo, e Maria sabia que cada palavra carregava um desespero que ele tentava esconder. Ela teve vontade de tocar em seu rosto, de acalmá-lo. João, todos nós temos medos. É normal. O que importa é como enfrentamos esses medos. Você tem alguém ao seu lado agora. João olhou para ela e naquele instante, parecia ver a luz que sempre esperara. Mas ao mesmo tempo havia uma tristeza nos olhos dele. E se eu não merecer isso, Maria? Se eu não conseguir ser o pai que o Lucas precisa? Você merece. E isso não se ganha da noite para o dia, mas existe um caminho. Você já deu o primeiro passo. O que importa é tentar todos os dias. Nesse momento, Lucas voltou segurando uma pipoca com os olhos brilhantes. Mãe, vamos andar mais uma vez. Maria sorriu para ele. Sim, vamos lá. Começou a puxar João pelo braço, e ele hesitou antes de seguir. Com um último olhar intenso, lucidamente preocupado e esperançoso, ele se levantou e voltou ao carrossel. Enquanto giravam novamente, Maria observava João. O sorriso dele estava presente para Lucas, mas a sombra da dúvida ainda parecia sobre ele. O carrossel girava como os altos e baixos da vida, e naquele momento, tudo o que Maria queria era que João entendesse que a vida tinha seus desafios, mas nada que não pudesse ser enfrentado juntos. Enquanto eles giravam, Maria sentiu uma leve tensão baixar. Esse momento é perfeito, ela disse, tentando quebrar o clima pesado. Vamos fazer isso juntos.
Você não precisa carregar esses fardos sozinho. Lucas ria, balançando nas costas do cavalo de madeira, e a alegria do menino ressoava no coração de ambos. Mas de repente, um pensamento sombrio atravessou a mente de Maria. Eles ainda não tinham abordado o que realmente poderia sabotá-los. João, ela hesitou, mas ele a interrompeu. Eu sei, Maria. Eu ainda preciso me abrir mais. Os olhos de João estavam cheios de determinação, mas a tremura da mão também revelava sua insegurança. Com isso, a alegria no carrossel ganhou um novo significado. Maria percebeu que aquelas voltas não eram apenas um passeio, mas uma jornada de redescoberta para os dois. Uma nova volta pode não ser suficiente, ela pensou. O que mais João precisava revelar? E como Maria poderia ajudá-lo a superar seus fantasmas antes que eles estragassem tudo? A expectativa pairava no ar, e a verdade ainda estaria por vir. A música do parque embalava os momentos, mas a cabecinha de Maria estava em ebulição. O carrossel, agora uma metáfora viva de seus sentimentos, girava incessantemente, enquanto Lucas se divertia. Entretanto, a alegria do filho não conseguia abafar a inquietação que crescia dentro dela. O que mais poderia estar escondido atrás daquele olhar de João? Quando o passeio finalmente parou, Maria puxou Lucas pela mão e caminhou em direção a um banco à sombra. Vamos descansar um pouquinho, meu amor, disse, tentando manter a calma na voz. Lucas se acomodou, ainda mordiscando a pipoca. João se juntou a elas, a expressão um pouco mais suave, mas o peso que trazia nos ombros ainda era palpável. Desculpem por isso. Eu não queria estragar seu dia. Suas palavras eram um sussurro, como se cada sílaba pudesse desmoronar a frágil estrutura que tinham construído. Não está estragando nada, Maria respondeu, decidida. Só queremos que você se sinta bem. Você não precisa carregar tudo sozinho. Ao dizer isso, Maria tentava se convencer também. Uma brisa leve soprava entre eles, mas o ar estava carregado de emoções não ditas. Lucas, em sua inocência, interrompeu. Papai, você vai ser sempre meu super-herói, né? A sinceridade do menino trouxe um leve sorriso ao rosto de João. Claro que vou, meu pequeno, respondeu João, quase em um suspiro de alívio. Mas logo a inquietação voltou. Ele estava lutando para manter o papel que o filho tanto queria. Maria então engatou uma conversa mais séria. João, você sabe que super-heróis também têm seus momentos difíceis. Às vezes precisam de ajuda para vencer os vilões. Ele a olhou, um raio de entendimento passando por seus olhos. Eu só não sei como pedir ajuda. Como eu posso ser o pai que o Lucas precisa quando mal consigo lidar comigo mesmo? Disse ele, a frustração transparecendo. Simples, Maria disse com firmeza. Você começa se permitindo sentir essas emoções pesadas, você precisa enfrentá-las e não ignorá-las. O silêncio se instalou por um instante, quebrado apenas pelo barulho distante das risadas das crianças. João parecia processar suas palavras. Às vezes eu me sinto invisível, como se os problemas fossem grandes demais para serem vistos por vocês. Maria estendeu a mão e tocou o braço dele. O toque foi suave, mas cheio de força. Não se sinta assim. Você é muito importante para mim e para o Lucas. Estamos aqui juntos, e podemos encontrar uma saída. Ele respirou fundo, como se estivesse permitindo que um pouco do peso fosse retirado de seus ombros. Maria, eu tenho medo. Medo de abrir a porta e encontrar coisas tão obscuras que não consigo mais voltar. A escuridão só existe enquanto não a encaramos. Podemos ir devagar, se você quiser. Maria sabia que essa era uma jornada que precisaria ser trilhada com cuidado. A vida não se transformaria da noite para o dia, mas pequenos passos a cada dia poderiam fazer toda a diferença. Lucas, que estava um pouco distraído, ouviu e interrompeu novamente. Papai, vamos brincar de esconde-esconde depois? Assim você pode se esconder e então todo mundo vai achar que você é o melhor. As palavras ingênuas do menino atingiram João como uma flecha. O sorriso voltou ao seu rosto, um rosto que havia se tornado um pouco mais sereno. Sim, vamos sim. Posso ser o melhor escondido de todos. Maria sentiu uma onda de esperança. Se João estava começando a abrir o coração para o filho, talvez ele também estivesse se permitindo revelar mais a ela. Enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, a luz alaranjada envolveu o parque, e ela se perguntou se poderiam juntos encontrar a luz para os dias escuros que ainda estavam por vir. João, quando você se sentir pronto, quero que me conte o que realmente te assombra. Não vamos deixar que isso interfira no que estamos construindo, disse Maria, olhando profundamente em seus olhos. Ele assentiu, o brilho do compromisso nascente refletindo em seu olhar, mas a insegurança voltava a ameaçar. O que será que ainda estava vedado naquele coração?
Enquanto caminhavam pelo parque, as notas de suas conversas misturadas com a música trouxeram um novo capítulo para a história de todos, um capítulo que prometia mudanças drásticas. O que mais João teria que revelar para que essa jornada realmente começasse? Maria observava João enquanto eles caminhavam juntos, o filho correndo à frente, rindo e pulando. Era como se, naquele instante, o mundo tivesse perdido o peso das preocupações. Com o sorriso de Lucas iluminando o caminho, Maria sentia uma faísca de esperança. Mas a sombra de um mistério ainda pairava sobre eles, e ela sabia que mais cedo ou mais tarde, precisaria desvendar o que se escondia no coração de João. Quero que você saiba, João, começou Maria, interrompendo seus próprios pensamentos. Estamos do seu lado, e o que quer que você esteja enfrentando, nós vamos passar por isso juntos. Ele olhou para ela, suas feições tensas se suavizando ligeiramente. Era um gesto pequeno, mas Maria reconhecia que era uma forma de permanecê-lo aberto. Obrigado, Maria. Às vezes, tudo o que preciso é que você me lembre disso. João respondeu com um sorriso tímido, que rapidamente desapareceu quando seu olhar se desviou. O peso de seus pensamentos atravessava sua expressão novamente. Lucas, energizado pela brincadeira, correu de volta ofegante. Mãe, eu quero subir no escorregador. Olha como eu sou rápido. Ele demonstrou, imitando um super-herói em ação, fazendo poses dramáticas. Maria não pôde deixar de rir e, ao fazer isso, conduziu João a um espaço mais leve. Vamos lá, super-herói. Ela incentivou enquanto eles caminhavam em direção ao escorregador. Maria notou que João hesitava de novo. Havia uma luta interna em seus olhos, como se ele tentasse decidir se o que sentia deveria ser compartilhado ou mantido em silêncio. João, Maria então disse suavemente. Você se lembra quando a gente explorava aquele antigo castelo de areia na praia? Você sempre dizia que tinha que ter um plano, que precisávamos começar com algo pequeno para construir a estrutura. Então podíamos fazer algo grandioso. Ele sorriu, lembrando do dia. Faz muito tempo. Pois é, a vida também é assim. Começamos com pequenas coisas, compartilhamos histórias e sentimentos. E aos poucos, vamos montando algo mais forte. Não precisa ser agora, mas você pode começar com o que estiver pronto. As palavras de Maria pareciam atingir João em um lugar profundo. Ele assentiu lentamente, como se aquela ideia tivesse começado a germinar dentro dele. Mas o olhar que encontrou dela falava de luta, um desejo de abrir seu coração. Mas o medo retinha a palavra em sua garganta. Neste instante, uma família próxima começou a chamar os filhos. Os sorrisos e risadas enchiam o ar. Maria olhou para Lucas e viu a antecipação em seu rosto. Mamãe, vamos brincar. Ele exclamou. Claro, vamos, respondeu Maria, animando-se. E o papai vai nos acompanhar. Ela estendeu a mão para João, mas ele hesitou. Um turbilhão de emoções passava por ele enquanto observava Lucas, que estava agora no alto do escorregador, animado. João estava no meio de um dilema: ficar ali na segurança do conhecido ou dar um passo adiante em direção ao desconhecido. E se eu não conseguir ser o pai que quero para o Lucas? João murmurou, sua voz quase inaudível. Mas Maria ouviu, como se cada palavra se expandisse no ar entre eles. Se você não tentar, não saberá. E se eu puder te ajudar a enfrentar isso, não seria melhor? A esperança em sua voz flutuava entre os dois. Ele olhou para ela, os olhos brilhando, não apenas pela luz do sol que estava se pondo, mas por algo mais profundo e visceral. Você realmente acha que podemos fazer isso juntos? Sim, somos assim. E um dia de cada vez, vamos nos fortalecer. Maria respirou fundo, sentindo que, embora os caminhos fossem longos e complicados, haveria um futuro mais ensolarado aguardando por eles. João puxou Lucas para perto e sorriu. Pronto para outra rodada de esconde-esconde, pequeno super-herói? Lucas aplaudiu e correu para o lado deles, cheia de energia. Mas enquanto eles se divertiam, uma sombra de incerteza ainda persistia na mente de Maria. O que realmente havia atrás dos olhos de João? E a pergunta a perseguia: qual seria o segredo que ele guardava e que poderia devastar tudo? A tarde ia se apagando devagar, levando com ela o calor e a luz, mas o que ainda restava no ar era uma expectativa pungente. E assim, a dança entre a luz e as sombras continuava. Até onde seriam capazes de ir? Era a hora de João abrir as portas de seu interior, ou o peso de seu silêncio prevaleceria? Maria acordou com um novo dia brilhando pela janela. O sol entrava suave e iluminava seu quarto, trazendo consigo uma sensação de renovação. Na sala, Lucas já estava acordado, brincando alegremente com os brinquedos. Era um novo começo, cheio de promessas, mas a conversa com João ainda ecoava em sua mente.
A esperança era forte, mas as inseguranças ainda flutuavam como nuvens escuras no horizonte. Depois de um café da manhã simples, Maria se sentou com Lucas no sofá, observando o pequeno com um olhar carinhoso. Ele estava radiante, a inocência estampada em seu rosto. E foi então que ela decidiu: precisava falar com João novamente. Claro, era essencial que eles continuassem essa troca aberta e honesta. Quando João chegou, ela sentiu uma mistura de nervosismo e ânimo. Oi, João, disse ela, tentando soar confiante. Podemos conversar? Era um momento crucial, e ao olhar para João, percebeu uma determinação no seu olhar. Ele assentiu e os dois se sentaram à mesa, com Lucas brincando perto deles, mas ainda dentro de uma bolha criada pela novidade da situação. Maria, eu pensei muito sobre o que discutimos. E após refletir sobre o que você disse, entendi que não posso ficar vivendo com esse peso. Preciso abrir meu coração. João estava sério, e Maria sentiu o cabelo na nuca arrepiar. Havia verdade em suas palavras, e isso trouxe um conforto inesperado. Estou aqui para te ouvir, João, ela respondeu. Você só precisa ser sincero, e eu prometo que estarei ao seu lado. Quando era jovem, eu deixei-me levar por caminhos perigosos. Fui afastado de tudo que realmente importava, e o que aconteceu com meu amigo, aquilo acabou comigo. Eu carreguei a culpa por muito tempo. Ele respirou fundo, e o olhar se fixou em Maria. Agora, sinto que o amor que sinto por você e pelo Lucas é verdadeiro, mas o medo de falhar ainda me impede de me abrir completamente. Eu não quero repetir os erros do passado. As palavras sangravam vulnerabilidade e Maria sentiu uma onda de empatia. João, todos nós temos medos. O importante é o que você está fazendo agora enfrentando isso. Eu não espero que você seja perfeito, só que esteja presente. Eu sinto que vou te decepcionar e não quero isso. O Lucas merece um pai de verdade. Eu não sei se consigo, a voz dele tremia. E se você errar? O que importa é que você esteja disposto a tentar e a crescer. O amor verdadeiro não é apenas sobre estar lá em momentos bons, mas também em tempos difíceis. Vamos nos apoiar, João. Ela tentava segurá-lo, mas a emoção estava afiando as arestas das suas expressões. Os olhos de João brilhavam ao ouvir aquelas palavras. O que você está dizendo faz todo sentido. Eu posso tentar ser melhor. E naquele instante Maria viu uma centelha de esperança se acender em seu olhar, uma luz que antes parecia apagada. Foi então que Lucas se aproximou, com a mãozinha levantada. Posso ajudar, papai? Posso ser o seu ajudante? Ele disse com a voz suave e cheia de inocência. Os olhos de João se iluminaram, e ele sorriu perante a confiança que Lucas tinha nele. Claro, como não poderia querer um ajudante tão valente como você? A leveza no ambiente começou a substituir a tensão que pairava. Ao longo do dia, vamos fazer algumas atividades juntos. Um passo de cada vez, João. Vamos mostrar ao Lucas que viver é um aprendizado constante. Maria estava decidida. Se estavam juntos nessa jornada, poderiam superar qualquer obstáculo. O dia se desenrolou com sorrisos e momentos simples, enquanto Maria, João e Lucas exploravam o parque, jogavam bola e conversavam sobre pequenas coisas. No final, quando o sol começou a se pôr, a pequena família se sentou na grama. João olhou para Lucas e em um impulso falou: Você sabe, Lucas, ser um pai é como ser um super-herói. Às vezes temos que enfrentar coisas difíceis, mas sempre podemos contar com os amigos e com as famílias, e isso é o que nos torna mais fortes. A inocência do menino refletia a força que estava nas palavras de João. Lucas sorriu. Então vamos lá juntos sempre. E Maria teve certeza de que o amor deles só iria se consolidar, enquanto caminhavam unidos, seguindo em frente. Naquele momento, a nuvem que pairava sobre o futuro agora era um céu claro e ensolarado. As preocupações ainda poderiam aparecer, mas havia uma certeza: juntos, eles enfrentariam qualquer tempestade. E assim, Maria tomou a mão de João e, com o coração leve, sabia que estavam prontos para construir o que sempre sonharam: um lar baseado em amor, fé e renovação. Esta era a verdadeira transformação, e a esperança pulsava como um ritmo vibrante entre eles. Agora, é a sua vez de fazer a diferença. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que essas histórias tocam seu coração. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. Queremos saber sua opinião. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. É hora de propagar a esperança.